Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na primeira semana, estamos refletindo em Jesus. No batismo, iniciamos a vida cristã. Amados de Deus, que possamos nos colocar no lugar em silêncio, onde nós possamos silenciar o nosso coração e adentrar na presença do Senhor. Depois de seguirmos os passos deste momento ao qual nós já aprendemos, nós já podemos assim fazer a nossa entrega de si. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao seu maior serviço e louvor. Vamos pedir a graça a ser exercitada durante esta semana. Que eu esteja aberto a assumir verdadeiramente o meu batismo. A nossa palavra hoje está em Marcos, capítulo 1, versículo do 21 ao 28. Entrava em Cafarnaum e no sábado seguinte entrou na sinagoga para ensinar. O povo se assombrava com seu ensinamento, pois os ensinava com autoridade, não como letrados. Nessa sinagoga havia um homem possuído por um espírito imundo, que gritou: "O que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o consagrado por Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te e sai dele." O espírito imundo sacudiu, deu um forte grito e saiu dele. Todos se encheram de estupor e se perguntavam: "O que significa isso?" É um ensinamento novo com autoridade. Dá ordens, inclusive aos espíritos imundos, e lhe obedecem. Sua fama espalhou-se rapidamente por todas as partes, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo Marcos, nesta passagem bíblica, todos se maravilhavam com os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele falava com autoridade. Isto é, ele é autêntico, fala verdadeiramente, ele é a verdade. Esta autoridade que Jesus tinha era a sua fidelidade e obediência ao Pai. Jesus, ele é coerente em seus ensinamentos, ou seja, há coerência entre a palavra e a ação de Jesus. Isto significa que em Jesus não há discordância entre a fala e o seu agir. Ele é totalmente coerente. A palavra de Jesus cura e liberta, devolve a dignidade às pessoas, nos dá vida, nos enche de esperança, de amor e nos promove a paz. Jesus, nesse trecho aqui, diz que nessa sinagoga havia um homem possuído por um espírito imundo que gritou: "O que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o consagrado por Deus." O demônio que estava dentro do homem, oprimindo aquele homem, reconheceu a voz de Jesus. Reconheceu Jesus como Filho de Deus. E Jesus respondeu:
cala-te e sai dele. E o espírito imundo o sacudiu, deu um forte grito e saiu dele. A autoridade de Jesus, o poder que Jesus tem. Né? Quando Jesus fala, todos obedecem, porque ele tem a divindade. Mas também aquele povo presenciaram um homem que falava com coerência, que falava em liberdade, né? Ele ensinava ao povo a serem obedientes à palavra do Senhor, a Deus, mas com liberdade, não os oprimia. É assim que Deus é. Deus é liberdade, Deus é amor, Deus é autoridade. Quando Deus manda o espírito imundo que estava naquele homem se calar, ele se cala, porque ele reconhece que Jesus é o consagrado. Eu, como cristã, que adquiri no meu batismo, eu tenho a coerência no que falo e vivo. Isso nos faz pensar, né? O meu pensar. Aquilo que eu prego, que eu falo do Senhor, há coerência no meu viver? Por que Jesus falava com autoridade? Aquele povo todo ouvia Jesus, porque Jesus, ele tinha a coerência. Aprendi a obedecer à verdade que liberta e não apenas a lei que se impõe. Eu aprendi a obedecer na palavra do Senhor, pela verdade que me liberta, ou eu apenas obedeço pela lei que se impõe? Que possamos fazer a nossa reflexão no dia de hoje sobre a autoridade de Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós vivemos, sobre aquilo que nós aprendemos com essa passagem bíblica do Senhor. Finalize rezando com o Salmo 84. Que a paz do Senhor esteja conosco.